entender por que o nome é oração coordenada. Primeira coisa, por que eu chamo de oração? Porque tem verbo. Ela vai ser chamada de oração porque apresenta verbo. Professora, mas por que ela é chamada de coordenada? Lembra que eu disse que aparece duas ou mais orações, dois ou mais verbos. Ela vai ser uma oração independente. Uma oração não vai precisar da outra sintaticamente. Nossa, professora começou a complicar usando termos aí que eu nunca ouvi na vida. O que é não depender sintaticamente? Quer dizer que uma oração vai ter lá o sujeito, implícito ou explícito, vai ter o predicado, vai ter o objeto, e a outra também. Essa oração não vai precisar dessa para que você entenda ali o sentido completo. Coloquei um exemplo, através do exemplo vocês vão conseguir entender melhor. Os alunos realizaram a pesquisa, resumiram o conteúdo e apresentaram o trabalho. Agora, a primeira pergunta. Quantas orações eu tenho aí? Quantas? Professora, como é que eu faço para saber quantas orações tem? Eu vou contar os verbos. Quantos verbos eu tenho ali? Quais são eles? Pronto, vocês já estão craques em identificar verbos. Já identifiquei os 3 verbos, professora, já sei que tem 3 orações. Agora, vamos separar essas orações. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, pessoal, olha só, os alunos realizaram a pesquisa. Vocês conseguiram entender o que eu disse? Tem sentido completo ali? Tem o sujeito bonitinho, ok, ela não precisou do resto para entender, para que vocês entendessem o que a mensagem seria transmitida. Próximo, se eu falasse assim, gente, eles resumiram o conteúdo. Dá para entender? Sim, resumiram o conteúdo, alguém resumiu esse conteúdo aí. Nesse caso aí, seria eles, né? Eles resumiram o conteúdo. Ok, entendi também. Agora, lá no final, apresentaram o trabalho. Sabia que apresentaram o trabalho? Dá para entender, não dá? Sim, também, professora. Eu não preciso saber quem foi. Alguém apresentou, não sei quem foi. Então, olha só, separei as orações, eu tenho um sentido completo. Ou seja, uma não depende da outra para que você tenha o sentido completo. Uma não depende sintaticamente da outra. Por isso que o nome é oração coordenada. Oração coordenada é oração independente. Deu para entender por que é uma oração coordenada? Ah, professor, então quer dizer que existe oração que depende da outra? Sim, que aí nós estamos falando das orações subordinadas, que é um outro conteúdo. Vou dar um exemplo de uma oração subordinada só para vocês perceberem a diferença, tá? Mas nós não vamos falar sobre ela aqui hoje. Olha só, é fundamental que você estude para a prova. É fundamental que você estude para a prova. Quais são os 2 verbos dentro dessa sentença? É e estudem, não é? Então, olha só. Primeira oração, é fundamental. Segunda oração, que vocês estudem para a prova. Agora, eu vou separar. Se eu chegasse aqui e falasse, pessoal, é fundamental. Que pergunta vocês me fariam? O que, professora, que é fundamental? Aí eu responderia para vocês, ou seja, eu preciso ou não preciso da segunda oração? Preciso. Eu posso chamar essa oração de coordenada? Não. As orações subordinadas, elas vão depender sintaticamente uma da outra. A primeira vai precisar da segunda para te passar a informação completa. Isso não acontece na coordenada. A coordenada, ela é independente. Pensa que ela é aquele filho, aquela filha que já completou 18 anos, já trabalha, já tem casa, já tem carro, já tem emprego. Ela é independente, não precisa mais de ninguém, ela é autossuficiente. Ela olha para a segunda oração e fala, eu não sei nem para que você está aqui. Nem te chamei, ou seja, eu sozinha já consigo passar tudo que eu quero. Então, na oração coordenada, não há essa questão de dependência, porque elas são
independentes. Até aqui tudo bem? Ótimo, vocês são maravilhosas, maravilhosos. Então, dentro das orações coordenadas, existem dois tipos. A oração coordenada ela pode ser assindética ou ela pode ser sindética. Professora, por que o nome é assindética e sindética? Porque uma não tem síndeto e a outra tem síndeto. Professora, que palavra eu posso substituir pela palavra síndeto? Conjunção. O que é o síndeto dentro da língua portuguesa? É a conjunção. Uma não vai apresentar a conjunção e a outra vai apresentar a conjunção. Então, falando sobre conjunção, nós estamos falando sobre a classe de palavras. Lembra? Substantivo, adjetivo, artigo também está lá no cronograma de provas. É importante que vocês olhem para essa parte. E lá dentro dessas classes entram as conjunções. Então, as conjunções elas serão fundamentais quando nós falamos sobre as orações coordenadas, tá bom? Então, vamos olhar para a oração coordenada assindética. Olha só o exemplo que eu coloquei. Chame rápido a ambulância. O acidente foi grave. Olha só, separei a oração com a vírgula. Não usei nenhuma palavra, nenhum conectivo para unir a oração. Quando eu não uso esse conectivo, essa conjunção, eu tenho uma oração coordenada assindética. Vamos separar, só para saber se realmente elas fazem sentido sozinhas? Ó, chame rápido a ambulância. Mas olha só, quando eu digo chame rápido a ambulância, você precisa entender o que aconteceu ou você entendeu o meu comando? Já entendeu o comando, não precisa da outra para saber. Pode ser que você tenha aquela curiosidade de saber o motivo, a razão, mas o comando que foi passado você já entendeu, então não precisa. Agora, se eu digo, o acidente foi grave, você também entendeu, não entendeu? Sim, ou seja, a primeira oração ela é independente e a segunda também. Quem separou as duas? A vírgula, não teve nenhuma conjunção. Agora, olha para a segunda, apenas uma palavrinha foi acrescentada e uma vírgula foi retirada. Chame rápido a ambulância, porque o acidente foi grave. Qual palavra entrou ali? Porque. Esse porque é uma conjunção. Essa conjunção está explicando o motivo de falar para vocês chamarem essa ambulância. Então, entrou a conjunção, eu vou chamar de oração coordenada sindética. Não tem conjunção, professora? Oração coordenada assindética. Recapitulando, oração porque tem verbo. Coordenada, porque ela é independente. E aí, assindética quando não tem conjunção e sindética quando tem conjunção. Ah, então a minha vida toda eu passei por oração coordenada, virei o nariz achando que era difícil, então acabou, é só isso. Não, em língua portuguesa sempre tem um pontinho a mais aí. As orações assindéticas, ela acaba aí. Olhei, não tem conjunção, já sei que é assindética. Caiu uma questão, olhei para a oração, vi que ela é oração coordenada. Procurei a conjunção, não achei. Já vou marcar, oração coordenada assindética. Mas e se a conjunção aparecer, professora? O que eu faço? Aí você tem que lembrar que a oração coordenada sindética, ela é classificada de 5 formas. É, professora, realmente a coisa está começando a complicar, mas não é não. Vocês vão perceber que é muito mais fácil do que vocês pensam, porque o próprio nome da conjunção vai ajudar vocês a identificar qual é a classificação da oração. Antes de